Então, assim, eu acho muito importante, porque a gente, o que tem sido passado para o torcedor, né, é de que houve uma briga, que teve que vir quase às vias de fato, e que acho que não tem problema citar nomes, né? Até porque foi citado nas redes sociais aí que Alain Belaciano teria brigado asperamente com Levinciano por causa de uma fala de um ou de outro, e aí Belanciano parece que falou alguma coisa relacionada às cartas de crédito e houve um tumulto em cima disso. Então, eu acho que se faz importante que a gente traga essas informações para o vascaíno, né, para o torcedor, porque eu vou ser muito sincero, depois da nossa conversa de terça-feira, Sérgio, eu acho que assim, eu acho que eu, né, deixei claro isso. A impressão que eu tinha num primeiro momento, né, e isso até por falta de algumas informações, é de que essa recuperação judicial seria benéfica, tendo em vista que a questão, como eu citei, né, da bola de neve, né, de juros sobre juros, e eu acho que você esclareceu muito bem que não se trata bem disso. Né? Você teria que chegar nos 60% de uma dívida, de um valor fixo, né, que já tinha sido fixado lá atrás, e que esses juros você teria que pagá-los, mas isso seria uma coisa posterior. Né? Então, assim, hoje eu enxergo um pouco como você pôs aí há pouco, né? Essa questão de a gente estar ali numa corda, a gente estaria ali em cima de uma linha, né? E correndo o risco de um risco iminente aí de caso de se desequilibre, né? De cair aí numa questão de possível falência e a situação complicar mais, né? Então, bom que a gente debata isso, né, que esclareça aí vascaínos, né? E assim, a gente vê, como eu estava, as pessoas me perguntam, pô, como é que você consegue ver esse cara? Né? Mas assim, eu acho importante que a gente veja algumas coisas de outros canais, principalmente os canais dos agentes que procuram e que sempre estiveram ligados à questão da venda apressada aí, né? Como a gente vê novamente surgindo, né? E tocando nessa questão. A pessoa hoje veio falar que o Vasco é uma democracia que deveria se respeitar um presidente eleito pela ampla maioria de votos. E a minha resposta a ele foi no seguinte sentido, Sérgio, de que primeiro ele deveria entender o que significa deliberar. Né? Então, assim, ele não está entendendo o que significa deliberar. Então, se ele fala que é uma democracia e que nós deveríamos respeitar a opinião de um presidente eleito pela ampla maioria, mas você não tem... Isso você tem que obedecer cegamente, né? Você não pode... Acho que a reunião do Conselho Deliberativo é para você debater, né, tanto vozes de situação quanto de oposição, debaterem situações buscando um entendimento para que se siga um caminho que seja benéfico para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Né? Então, a minha resposta foi um pouco nesse sentido, né, dele compreender um pouco mais o que seria deliberar, né, e qual seria a verdadeira finalidade de uma reunião, de um conselho deliberativo, né, porque se fosse simplesmente ouvir o que um presidente fale e você não puder debater e argumentar e questionar, a gente passaria a estar vivendo aí numa ditadura presidencial, né, e não numa democracia, que é o que a gente sempre ouviu falar quando a gente fala em Vasco da Gama. Né? Você sabe, Mauro, que eu não teria nem condição de tempo, né, de procurar tanto, porque a gente já tem as nossas questões dentro do meu grupo e tal, e sempre que eu digo aqui, eu falo meu grupo, não é porque ele me pertence, eu faço parte dele, eu lidero, mas meu grupo Casaca, e também sobre questões de conselhos e etc, fora a nossa vida pessoal, família, etc. Eu não tenho, mas eu às vezes eu ouço
coisas que são estarrecedoras. Eu fico imaginando a pessoa ir para uma bancada, para algum lugar, aí ela falar assim, olha, aí tem uma reunião ali que tem 200 e tantas pessoas presentes, mas se aquele que foi eleito pela maioria dos sócios, ele tem que ser respeitado no que ele pensa. Porque eu fico pensando, não é porque isso é uma questão cognitiva, né? Isso é uma coisa mais bem elementar, né? É uma coisa bem elementar, né? Porque quando você tem uma decisão administrativa que não precisa de conselho, o presidente vai lá e diz, pague-se. Está lá no Estatuto do Vasco. Ah, eu vou mandar o fulano de tal embora. Ah, eu vou aqui trazer fulano de tal. Agora, são ações do presidente. Ele é eleito para ser o representante, né? Como o Conselho Deliberativo, as pessoas elegem o Conselho Deliberativo. Por que elege? Para enfeitar? Não. Elegem porque tem uma outra coisa, outras coisas para serem feitas. E aí, dentro desse raciocínio, nós teremos então que conceber que se o Jorge Salgado queria vender o Vasco para 777, não precisa ter feito mais nada. Ele era o presidente, eleito com a maioria dos votos e tal. Nós temos inúmeras discordâncias sobre como é que foi aquela eleição, porque quem ganhou a eleição estatária não foi ele, foi o Roberto Levenciano. Mas naquela que acabou valendo, então foi ele. Então, e aí, então, ele tem direito de chegar lá e vender e tal. Né? Então, o que alguém falava do Eurico? O Eurico podia então fazer o que quisesse, bem entendesse, porque é normal, ele foi eleito pela... Então, as coisas funcionam, de repente, em determinados discursos, que às vezes eu custo... Eu tô acreditando porque você está me dizendo. Se você disser, Sérgio, eu ouvi falar, eu ia dizer, não, isso claro que não tem o menor sentido. Ninguém falou um negócio. Pelo que você está me dizendo, é alguém que está numa bancada falando disso. Quer dizer, então, isso é inacreditável, mas acontece. O Vasco, ele proporciona, com tantas distorções, com tantas coisas que não fazem sentido e passam a fazer sentido dentro das fantasias que são criadas, esse tipo de situação. Absolutamente lamentável, evidentemente. E se nós dependêssemos ontem especificamente, não em outras reuniões, mas ontem especificamente de uma fala do próprio presidente do Vasco, o presidente do Vasco ontem não falou. Ele não falou, ele não se comunicou no Conselho Deliberativo. Não disse absolutamente nada. Inclusive, no final, quer falar alguma coisa? Tudo bem, não se sentiu bem para falar. E eu, na qualidade de presidente do Vasco, jamais deixaria de falar numa reunião num assunto desse. Mas ele, de fato, preferiu se abster de falar e tal. Então, as coisas precisam ser melhor entendidas. Você falou, Mauro, da questão da briga. Realmente, mas o que eu inclusive coloquei isso para quem me perguntou hoje o que aconteceu, na minha opinião foi uma fala infeliz do presidente da Assembleia Geral, porque a fala do Luiz Roberto Levenciano foi uma fala de dizer, olha, tem uma série de riscos aqui. Aí ele buscou súmula, ele buscou, não é súmula de árbitro, de arbitragem, não, súmula do STJ, enfim. Aí buscou súmula, ele buscou o que estava escrito na lei, ele buscou determinadas questões que a empresa que tinha feito a apresentação dizia uma coisa e, na verdade, na prática tinha acontecido outra, com relação, por exemplo, à Transferban. Tomou lá uma série de medidas, acerta 80%, acerta, mas buscou trazer situações de preocupação, que, aliás, ele já tinha trazido na outra reunião e que nós não temos falado sistematicamente, como eu falei nessa reunião especificamente, nessa reunião de ontem. Eu também me manifestei a respeito disso e falei sobre uma série de coisas que dizem respeito à capacidade que o Vasco tem de resolver o problema. O Vasco tem viabilidade. O que está sendo dito dentro do Vasco é que não há viabilidade, que o Vasco é inviável. Eu hoje, inclusive, lá um grupo agora de uma comunidade de WhatsApp, que eu mando áudios diários, etc., eu terminei justamente com isso, com essa fala. Porque em 1986, quando o Calçada ganhou a eleição do Eurico, o Eurico foi chamado para uma trade das Casas Sendas para uma reunião. Pediram um projeto que ele tinha, porque, né, como é que vai ser e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí disseram assim, mas Eurico, o Vasco é inviável. O Vasco está no caminho para se tornar um Botafogo. Porque o Botafogo, naquela época, em 1986, estava 18 anos sem título. Chegaria a 18 anos sem título. Ele simplesmente disse, na sua opinião. Quando ele chegou no Vasco, claro que a situação não é igual à situação de agora, mas quando ele chegou no Vasco, o Roberto Dinamite já dizia que não ficava mais, porque não aguentava mais os créditos que ele dava ao Vasco, que o Vasco não os pagava, o Giovani estava brigado, não iria mais jogar no Vasco. O Vasco tinha um problema com relação ao recolhimento de 15% dos atletas que o Vasco tinha
tinha que pagar nas transações e não estava pagando já há algum tempo. O Eurico, em 2, 3 dias, resolveu. Porque é mágico? Não, porque você tem formas de começar a resolver as coisas. E isso não é muito inteligível, porque como as pessoas falam mal do Eurico, em maioria, então elas não conseguiram perceber o que tem, o que ele fazia, o que ele tinha capacidade de fazer, e parece que praticamente ninguém aprendeu com isso. Que se você está dentro de um clube, você já sabe que você lidará com dificuldades. Os clubes brasileiros grandes, todos eles têm dívidas. E não tem dívidas de agora, de 2000, eles sempre tiveram dívidas. Por quê? Porque o fundamento do clube não é dar lucro, é ganhar. É ganhar títulos, e isso evidentemente faz a conta não fechar. Não é porque todos são incompetentes, é porque o raciocínio no futebol, da mesma maneira, por isso que o governo vai sistematicamente e dá uma oportunidade e abrange e faz com que o crédito possa... Agora, o que aconteceu com o futebol brasileiro a partir da Lei Pelé é que esses clubes ficaram cada vez mais enfraquecidos e as dívidas aumentaram. Mas isso não faz com que você, chegando no clube, você pegue a realidade e tente entender que você está numa empresa que vende papel higiênico. Não é a mesma coisa. Você tem que entender que tem toda uma lógica diferente, mas isso as pessoas não entendem. É o tecnicista, é o financista. Essas empresas todas que são contratadas, porque tem a situação do VAR, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o sujeito vai lá, faz uma planilha, aí chega no ano seguinte, a planilha não funcionou. Há quanto tempo está se vendo isso no Vasco? Aí, de repente, você vai para uma gestão. As pessoas têm que parar para olhar o dado. Não há como contestar o dado. Há um dado de que o Vasco, neste século, entre 2015 e 2017, ele conseguiu, em 3 anos, diminuir a sua dívida, que incorria os juros anuais sobre ela. E ele conseguiu. Quer dizer, tem que tentar aprender alguma coisa com quem fez aquilo. Não é possível que se você disser, não, mas esse aí que fez, está tudo errado. Tá bom, e os outros? O que entrou depois, o que estava antes, o que deu palpite, o que falou que resolvia, ninguém faz. Nessa reunião, por exemplo, de ontem, chegou em determinado momento que eu tive a possibilidade... Perdão, gente, que eu tive a possibilidade de falar sobre uma questão com relação a esse ponto de vista sobre 2015 e 2017. Falei na reunião do Conselho, falei na tribuna e depois falei numa fala de outrem a respeito disso. Se a questão é você entender o seguinte: se houve um trabalho feito naquele momento, isso não foi em 1942, já falei, isso foi em 2015 a 2017. Se houve um trabalho em que você conseguiu reduzir a sua dívida em 3 anos, para o Conselho Deliberativo em 100 milhões, 99 milhões para ser exato, e para a administração subsequente que chegou em 45 milhões. Se você simplesmente mantivesse isso, porque estavam ocorrendo juros, volta a falar, se você simplesmente mantivesse isso até o presente momento, com o aumento das receitas que aconteceu no meio do futebol, com as possibilidades mais amplas, considerando que o clube já estava numa Taça Libertadores quando acabou a gestão, e que teve a oportunidade em 3 meses, em menos de 90 dias, ter 57 milhões livres, você tinha uma situação diferente. Mas não, eu tenho que dizer que aquilo ali, aí eu pego, vou pegar os últimos 3 meses daquela gestão, o problema é dizer que tudo era um horror, aí eu pego um dado ali, é isso, esse aqui é o problema. Isso é inequívoco, isso é indiscutível. Fatos não se discutem. O que ele fez para conseguir isso? Vamos tentar pegar as pessoas, vamos pegar o jurídico da época, para entender o que o jurídico da época fez. Vamos tentar pegar as pessoas que estavam no departamento A, no departamento B. Vamos ver o que essas pessoas têm a dizer. Não. Isso aí é tudo. Até agora nós vamos trazer a empresa A, agora vamos trazer a B, agora vamos trazer a C, agora vamos trazer a Z. E as coisas vão cada vez mais se degringolando. Então isso tem que ficar como lição, mas as lições no Vasco elas não são, porque as pessoas não aceitam. Deve ter gente que tem raiva desse. Eu tenho raiva porque esse período o Vasco, assim, logo nele, daquele cara que eu não gosto. Esse é o grande problema. É como se eu chegasse em maio desse ano, aí o Pedrinho e o seu grupo, na parte jurídica, eu digo mais a parte jurídica do que ele. Ele chega e consegue o controle acionário. Mas como? Mas eu não gosto desse grupo, conseguiu o controle acionário, mas eu não quero, não. Logo ele conseguiu o controle acionário. Pelo contrário, a minha posição na época foi: o que interessa é o Vasco
obter o controle nacional. Depois discute-se outras coisas, mas isso é o que interessava naquele momento. Então essas questões, elas são institucionais, mas as pessoas não conseguem. O que está acontecendo em relação ao ocorrido hoje e a venda do Vasco em 2022 é uma relação muito próxima. A relação de similitude é óbvia. É o mesmo discurso, é que só tem esse jeito, que tem que ser dessa maneira, que não tem de outra forma. Que não... E o Vasco, se o Vasco vivesse a sua vida dessa maneira, o Vasco não tinha durado até 1950, não tinha chegado aos anos 60, porque você não tem como viver com as pessoas fazendo loucuras como são feitas, e entendendo que, mas quem sabe, é como se estivesse toda hora dando all-in, vamos ver o que acontece, do all-in, não pode ser assim. E foi assim em 2022. E quando você diz, vou para uma recuperação judicial, seja para gerir ou seja para vender, você está dando all-in de novo, pô. É muito bonito, faz isso, é emocionante, mas depois, no fundo, ninguém acha que vai falir. Ninguém acha que tem condição de falir. E o fato é que o queridinho não fale. O Vasco, que é o que tem estádio, que é o que tem história, que é o que lutou contra o sistema durante muitas e muitas décadas. Esse, que está, para muitos, de intruso no Rio de Janeiro, desde problemas lá com relação a antilusitanismo, passando pela questão de Zona Norte, passando pela questão desse orgulho vascaíno. Vocês acham que esse vai ser devidamente contemplado? Vão passar a mão na cabeça? Quem acha isso não entende o que é o Vasco, não entende o que é a história, não entende quais são as possibilidades de você ter recuperação, não ter recuperação em situações mais dramáticas. Agora, se as pessoas não aprendem, nesse momento, Mauro, o que eu entendo é o seguinte: houve uma reunião, a reunião foi suspensa, muito bem. Suspensa não, perdão. Ela ficou como reunião permanente, me expressei mal. Ficou como reunião permanente. E existe a possibilidade de ouvir as pessoas, de chamar o Conselho Benemérito. Alguém apresenta um projeto para você e diz assim, olha, se você fizer isso aqui em 6 meses, pode ser que você tenha uma... não, eu estou desesperado agora. Você não está, porque você pode antecipar eventualmente receita. Você não está, porque você falou há 1 mês que você tinha dinheiro para viver em 2025. Você não está, porque você numa janela pode vender jogador. Agora, você vai ter trabalho. Não é simples. Se você vai captar dinheiro no mercado, você vai ter, olha, vai levar não na porta, vai levar a pessoa, vai chegar num lugar achar que é uma coisa e não é. Tudo isso faz parte de um contexto. Sem dúvida. E isso precisa ser entendido. Se você tem, aí especificamente, eu não tenho problema nenhum de nominar as pessoas. Porque o fulano, o Beltrano, eu entendo, a pessoa está querendo ajudar. Eu não tenho problema nenhum em nominar, porque as pessoas ficam muito preocupadas. Não, é sério, porque eu não tenho nenhum problema com questão de protagonismo político. Eu sou o que sou e tenho a credibilidade que eu tenho exatamente pelo que eu sou. Não é porque eu fico tentando me fazer, me aparecer. Então a questão é a seguinte: o Luiz Roberto Levenciano, ele teve uma conversa com o vice-presidente jurídico. Obviamente, na conversa com o vice-presidente jurídico, ele apresentou aqui, eu tenho um projeto, existe uma possibilidade aqui, existe uma possibilidade aqui, aí você vai ter que conversar com fulano de tal, me chama que eu vou e posso ajudar, não tenho certeza se vou conseguir, mas aí você vai para uma reunião de Conselho Deliberativo, aí chega o presidente da Assembleia Geral, que eu falei para ele no final da reunião, eu falei, olha, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem capacidade, não pode fazer uma fala que de repente você chega e diz, olha, fulano, questão mais leviana, porque falou de um percentual que eu discordo, então pega 5 bilhões, pelo amor de Deus, gente. Você quer jogar pra galera? Todo mundo sabe que não tem ninguém com 5 bilhões e nem na época tinha. O que tinha era a possibilidade de cartas de crédito que somavam, davam 5 bilhões e que o Vasco escolheria uma e que, claro, você ia ter que fazer todo um planejamento. O que aconteceu ali, e isso parece machucar muita gente, eu não entendo por que isso machuca muita gente, é que aquela possibilidade de cartas de crédito, elas não vieram porque ele é muito bonito, porque ele falou um espanhol bacana, porque ele falou um inglês que chamasse a atenção, é porque ele mostrou um projeto. Eu tenho um projeto, esse projeto eu entendo que ele tem a viabilidade por esse motivo, e você convence alguém de que vai entrar numa lógica de clube associativo. Então, naquele momento, foi feito dessa maneira. Eu estou muito à vontade para falar, porque eu não li o projeto à época,
Eu fui para a eleição sem nenhum tipo de problema. Eu tenho projeto aqui. Muito menos de arrependimento. Mas quando eu tive a oportunidade de ter acesso a isso, eu olhei e falei, isso aqui é razoável, é plausível. Agora, as pessoas têm que entender. Mas então hoje tá. Claro que não, aquilo é 2020. Sim. Nós estamos em 2024. Tem que fazer uma readaptação, agora, né? Você tem que buscar, tem que ver, pô, mas aquele parceiro ali, será que eu ainda consigo falar? Se tem um contato? Mas isso dá trabalho, gente. E aí tem, claro, é óbvio que se você começar a fazer isso, vai acabar protagonizando quem está dentro do cenário. Qual é o problema de protagonizar quem está dentro desse cenário? Não é problema nenhum. Isso pode trazer um benefício para o clube. Ah, mas se não acontecer nada, era porque era tudo bravata. Não, é porque é uma época diferente. Passaram-se 4 anos, mas tem que tentar. Se você tem uma condição de vislumbrar alguém que chega, olha, eu acho que tem uma outra solução aqui, que você pode buscar numa campanha de marketing, algum tipo de associação. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, como poderia dar qualquer exemplo, de uma associação em massa e tal. Ah, eu acho que isso não vai dar certo. Mas, pô, vamos tentar, vamos dar uma olhada. Agora, o tipo de discurso que você tem que fazer é um discurso para cima. É um discurso jogando o Vasco para cima. Nós vamos resolver, nós temos capacidade e tal. O Vasco tem, claro que o Vasco tem alternativa, claro que o Vasco é viável. Não, o discurso é de inviabilidade, tem que ter recuperação judicial, vender logo. Esse que é o problema. Nós estamos lidando com uma situação em que as pessoas que estão dentro do Vasco não têm experiência nenhuma de gerir o clube. Não ouvem praticamente ninguém. E chegam a uma conclusão sozinhos de que o caminho é recuperação judicial e para chamar a torcida, olha, recuperação judicial e uma venda, para todo mundo se iludir novamente com alguém que vai despejar dinheiro no Vasco. Exato. Gente, isso daí, por mais que a pessoa, eu estou bem intencionado, eu quero o melhor, estou dizendo das pessoas que estão dentro do Vasco, eu estou bem intencionado, eu quero o melhor para o Vasco. Gente, isso é no mínimo uma irresponsabilidade no que diz respeito a você não buscar as alternativas. Você não pode chegar, se você não quiser tratar irresponsabilidade, para dizer que é soberba. Ah, eu não tenho. Porque ontem, por exemplo, eu ouvi assim, não, se você tiver uma solução, eu tenho, pô. Eu estou numa situação dessa, o que eu posso antecipar de dizer? Ah, mas aqui a empresa tal me disse que o caixa não vai fechar, que não sei o quê. O que vai acontecer em 2020 e 2025? Eu sei. Eu sei qual lugar que o Vasco vai ficar, eu sei qual é a premiação que ele recebe, eu sei o que o jogador vai produzir, eu sei o jogador que eu vou vender, eu sei o jogador que vai, de repente aparecer que ninguém estava contando com isso. Por enquanto não sabe nem quem vai ser o técnico, né? Exatamente. Né? Então, como é que eu vou dizer o que é 2025? Exato. Agora, se eu jogo para cima, eu tenho condição de quê? Atrair crédito para mim, atrair parceiro, atrair possibilidades de ganhos, de algum tipo de patrocínio que não tenha ocorrido, buscar com mais tranquilidade negociações. Agora, do jeito que eu falo, eu estou realmente... eu estou de pires na mão, eu não tenho mais o que fazer, eu estou aqui desesperado. É isso que está sendo dito. Então, é como você passa... E aí, volto a falar, muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo a torcida do Vasco ela é levada a isso. Nós temos que entender. A torcida do Vasco, o vascaíno, que ele é torcedor do Vasco, ele não está ligado a essas questões internas, ele quer saber do seguinte, bom, eu estou indo hoje, vai ter jogo do Vasco quando? É domingo? Ah, domingo. Contra quem que é? Ah, é contra o Botafogo. Quero ganhar. Ponto. Isso que o torcedor do Vasco quer. Então, se você simplesmente faz um discurso que, não, mas é porque a torcida quer, não precisa ninguém gerir. Porque a torcida quer título, a torcida quer que, independentemente do gasto, tudo aconteça, né? A torcida não está ali preocupada se o orçamento vai dar certo, ela está preocupada que se o time vai ganhar, vai conquistar os títulos. Então, cabe a quem gere não fazer discurso para a torcida, fazer um discurso... Por que eu estou dizendo fazer discurso para a torcida? Porque quando você justifica que você não tem nada a fazer, nada é possível fazer a não ser uma recuperação judicial e com o objetivo de vender, você está dando uma satisfação à torcida. Na verdade, você não está trazendo o desgaste que tem de tomar decisões que podem te colocar numa situação de você ter que correr mais atrás, de você poder ali, num determinado momento, ter um insucesso, e aí você tem que tentar reverter. E esse é o trabalho de quem gere.
As pessoas não pediram para essa gestão estar lá. Ela brigou para estar lá. Ela foi à justiça para estar lá em 2020, não conseguiu. Depois, em 2020, ela foi para uma outra eleição. Ela buscou um candidato que tivesse uma imagem para poder dar sustentáculo. Então, a partir dali é entrar para gerir. E gerir dentro dessa lógica. Sim. Sérgio, como foi, né? Deixa eu tirar aqui. Como foi recebida? Peraí. Como foi recebida quando o Levenciano trouxe, né, a informação sobre os meios de não haver, né, a recuperação judicial? Como o Mauro falou, numa live, eu e o Mauro, né, o entendimento que eu tinha, Fábio, era que a recuperação seria uma boa pelo momento que o Vasco estava. Ponto. Eu não sou jurista, não sou contabilista para ir a fundo. A imaginação que eu tinha, tanto é que o Mauro trouxe a visão dele do que ele também tinha. Então a gente não é convergente, tinha praticamente a mesma opinião sobre isso. Só que quando a gente ouve uma pessoa que está mais por dentro disso, está lá dentro do foco, está mais por dentro disso, falar sobre a recuperação judicial não é uma boa para o clube, pelo momento em relação à lei, a gente balança. Então a gente acaba pensando, então a nossa opinião não é a mais viável, não é a certa. Por que motivo? Pelo que diz a lei, né? A lei, como você falou, a lei fala em relação a isso, dependendo como for, a falência em relação à recuperação judicial. Né? Algumas pessoas do chat, não sei se sabem ou não, muita gente falou que, no chat do Tribuna, falou que a recuperação judicial é uma boa para o clube. Eu tinha essa visão também. Explica um pouco sobre a recuperação judicial, o modo prejudicial ao clube, se ela for impetrada na próxima reunião, que possa ser, parece que é perto do Natal. Né? O malefício dela para o clube associativo. Eu tenho que entender o seguinte: quando você entra em qualquer empresa, você entra em recuperação judicial, isso significa que é o último passo antes da falência. Vamos dar um exemplo aqui: o Vasco está no RCE. No RCE, como eu falei na última vez que nós estivemos aqui, porque é enxugar gelo, porque você tem prejuízo, etc. Tá bom, mas você tem 2 anos e 9 meses para pagar os 60% iniciais daquele valor, considerando o passivo originário. Passivo original. Então você tem 2 anos para criar suas estratégias, etc. Mas tem muita dívida que está fora do RCE. Eu sei disso, que tem dívida que está fora do RCE. Como sei que tem uma dívida fiscal grande, e a dívida fiscal grande, por exemplo, ela impede que você entra no meio de um processo de busca por recuperação judicial. Se você não tiver as certidões, pode acabar dando em falência do mesmo jeito. Mas é que eu estou planejado para isso. Planejado sempre está. Sempre há um planejamento. Eu estou planejado, mas você não tem a certeza. Você está dentro do processo, se alguma coisa der errado, e no futebol, números darem errados é a coisa mais fácil que existe. Os financistas estiveram aí nesses últimos, de 2018 para cá, para ratificar o que eu estou falando. Os números eram lindos, eles eram apresentados, isso aqui vai acontecer daqui em 2028, em 2029 estaremos aqui, agora que vai vender em 2030, e você vai ver, não é nada disso. Porque os números são muito variáveis. E quando você entra com uma perspectiva de... E existe uma outra coisa que as pessoas falam, que é chamado DIP, que é uma possibilidade que você tem de busca de uma espécie de empréstimo entre relacionados, acionistas, etc., para você tocar dentro de uma recuperação judicial. Então isso é muito bom. Essas coisas são feitas justamente porque é o último passo antes da falência. Bom, mas esse negócio é um negócio que funciona muito bem. Beleza, então vamos pegar o percentual. Aí ontem o Luiz Roberto Damasceno apareceu com uma estatística do jornal O Globo, que entre 2021 e 2022, não sei se é de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, ou fevereiro de 2021 perdão, 2022 para 2023. Fevereiro de 2022 para fevereiro de 2023. Uma coisa mais ou menos de um ano. 77% dos que pediram, dos que entraram em recuperação judicial faliram. Isso não te diz nada. 77%. É mais de 3/4.
Isso não te diz nada. E ainda considerando que é o futebol. Então, as benesses que te dão, por exemplo, o credor, ele recebe muito menos do que aquilo que ele tem para receber. Aí as pessoas, então é ótimo. É ótimo numa perspectiva que tudo funcione, as mil maravilhas e dê certo. Você não tem nenhuma segurança com isso. Ah, não, mas aí eu vou ter um investidor. Você está pedindo a recuperação judicial da Vasco SAF e do Clube de Regatas Vasco da Gama. Qual é o interesse que o investidor tem no Clube de Regatas Vasco da Gama? Ele tem interesse no patrimônio. E aí, como é que fica? Então, essas coisas, elas... Claro que essas pessoas que estão lá dentro sabem disso. Mas é uma forma mais, como eu falei, simplória. Eu falei isso no conselho. É simplório você fazer dessa maneira. E aí pensar, olha, é mais complicado você antecipar receita, você ir no mercado captar recurso, você buscar aumentar a sua receita, ter uma competência maior nas receitas comerciais, saber lidar com a questão das cotas de TV e tomar atitudes estratégicas que sejam mais inteligentes. Essa busca de receitas alternativas, você ser assertivo, você montar um time com muito mais cuidado para que seja um time que faça a função que você quer naquela temporada, ou o mínimo que você deseja naquela temporada. Você saber negociar jogadores, você saber utilizar a sua base e negociar a sua base no momento que tiver que fazê-lo. Isso é muito mais complicado, é muito mais denso, é muito mais complexo. Mas é o que os clubes todos fazem, porque senão todo mundo está fazendo a mesma coisa. Todo mundo está chegando, não, vou entregar. Eu falo, 12 clubes grandes, 8 não fizeram isso, por quê? Todo mundo é imbecil, retardado? Não, porque ninguém tem dívida, todos têm dívida. A dívida do Corinthians é 2,3 bi, a do São Paulo é 800 e tanto, a do Santos é 700 e tanto. Agora, por que eles não fazem? O Santos estava esse ano na segunda divisão. A dívida do Santos, dita no próprio balanço, a dívida a curto prazo do Santos era 300 e tantos milhões. O clube que, evidentemente, vai ter muito mais dificuldade que o Vasco para fazer. E ninguém estava, vende logo, entrega logo, ninguém estava falando isso. Então, as pessoas têm que olhar os exemplos e pensar, por que está acontecendo? Ah, não, eu vou olhar o exemplo do Botafogo. Tá bom, você quer olhar o exemplo do Botafogo? O Botafogo foi campeão, etc. Para a torcida do Botafogo, isso pouco importa o que vai acontecer, porque a torcida do Botafogo quer que o Botafogo seja campeão. Mas existe uma questão. O Botafogo está em recuperação judicial. E o Botafogo acumulou prejuízo nos últimos anos. O John Texton está pagando todo mundo, está tudo direitinho, está pagando todo mundo, ele está com uma situação tranquila. Ah, mas ele pode estar pagando lá o valor referente à recuperação judicial. Mas isso é uma coisa que você tem certeza que vai dar? Ninguém tem, porque não há caso de sucesso. Não tem caso de sucesso. Não tem nenhum clube brasileiro grande que entrou numa recuperação judicial e resolveu o seu problema. Isso tudo é muito incipiente. É a mesma situação que está o Botafogo, é a situação que está o Cruzeiro. Agora, as dívidas do Botafogo e do Cruzeiro, pelo potencial que ele tinha na época, eram dívidas muito maiores. Em 2022, o Vasco tem uma dívida que, além de ser maior, o Vasco é um clube muito maior que os citados. É um clube com muito mais possibilidade. Será que ninguém para analisar? Você diz assim, o Palmeiras, que é um clube associativo, tem 1 bilhão de receita. O Corinthians, que é um clube associativo, tem 1 bilhão de receita. O Flamengo, que é um clube associativo, tem 1 bilhão de receita. A pessoa não se fixem no Flamengo tem isso, outro tem... Se fixem no seguinte, como é que o Vasco tem 300 e pouco? É claro que o Vasco pode ter mais. Só depende da gestão. É claro que o Vasco pode ter outras formas de obter receita. Agora, não vai ser um discurso de dentro jogando o Vasco para baixo. É claro que você não vai conseguir. Isso é uma coisa absolutamente elementar. Você está dentro do clube, se você está dentro da tua empresa, diz que a tua empresa aqui, isso aqui é uma porcaria, isso aqui a história é muito bonita e tal, mas os últimos 50 anos aqui, isso aqui é o quê? Você vai trazer quem? Quem vai investir? Quem vai querer ser parceiro? Agora, para tomar conta, é claro. O cara olha, o cara está menosprezando o próprio produto. Está menosprezando o clube. Eu vou chegar lá, vou tomar, e o que eu fizer tá bom, porque ele já está também iludindo a torcida, então o que eu fizer tá bom. A 777, nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Se não houvesse, em maio, essa retomada, e a 777 tivesse conseguido, através de terceiros, através de alguma maneira, fazer depósito, todo mundo estaria dizendo, mas essa aí daqui a pouco vai melhorar, a empresa, esses Josimar, isso é tudo bobagem, isso não tem nada a ver, tem problema lá, mas é problema na justiça de lá, né? As pessoas ficam tentando ajudar a arrumar justificativa porque elas não querem enxergar
os problemas que de fato ocorreram. E quando eu digo que não querem enxergar os problemas que ocorreram, isso também tem relação com o fato de que elas hoje estão vendo um cenário muito próximo, muito parecido, e estão embarcando de novo. Então, cabe a quem? A quem já dizer, opa, peraí, não vamos entrar nessa de novo. É muito curioso você ficar dizendo que a gestão do Jorge Salgado fez isso, fulano tem que ser punido, o outro não podia mais entrar em São Januário, o outro não sei mais o quê, o outro não sei mais o quê. E aí você está buscando uma possibilidade de uma nova venda, uma recuperação judicial sem ter certeza do que vai acontecer. Aí acontece um problema lá tarde que é o Jorge Salgado. O problema é que foi o Jorge Salgado que botou. Ou senão você fala que é problema de 50 anos. Não pode ser assim. As pessoas têm que ter a ciência, a consciência de que gerir o Vasco, entrar numa gestão do Vasco, essas pessoas que estão, elas vão ter que trabalhar muito, vão ficar expostas, tem de se aborrecer, é natural que se aborreçam, tem de desgaste. E qual é o ganho? O ganho é você, puxa, sofri isso tudo, mas conseguir, por exemplo, como em 2015 e 2017, diminuir a dívida do Vasco, conseguir ganhar títulos, conseguir superar meus rivais. É isso, é esse o prazer. Se você tem alguma questão maior de Vasco, esse é o prazer. E aí que outro toque, que outro faça melhor, etc. Mas não da maneira como as coisas são ditas e, de certa forma, acabam sendo feitas pelos dizeres, como se fosse fazer uma obrigação baseada naquilo que está sendo dito sistematicamente de desvalorização do clube.